Sabe como um único número pode às vezes contar uma história inteira? Pois é, a gente vai mergulhar em um percentual que diz muito, mas muito mesmo, sobre a encruzilhada econômica em que o Brasil se encontra agora. E o número é este aqui, 15%. É isso. Parece simples, né? Mas esse é o valor da taxa básica de juros do Brasil, a famosa Selic. E mantê-la nesse patamar, bom, isso tem consequências enormes para todo mundo. Tá, mas na prática, o que esses 15% significam para o nosso dia a dia, para a economia do país? Para a gente entender de verdade, a gente precisa cavar um pouco mais fundo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender por que essa taxa é basicamente o chão, o piso de toda a economia. Então a Selic é a grande ferramenta que o Banco Central usa para tentar segurar a inflação. Ela acaba influenciando todas as outras taxas, sabe? Desde o juro do empréstimo até o retorno de um investimento. É a grande referência do mercado. A lógica por trás disso é como um efeito dominó. Pensa só. Primeiro, o próprio governo oferece um investimento super seguro que rende 15%. Bom, se é assim, por que um banco emprestaria dinheiro para alguém cobrando menos que isso? Não faz sentido, né? E por fim, se alguém vai abrir uma empresa, um negócio de verdade, esse negócio precisa dar um lucro bem maior que 15% para valer o risco. Senão, era melhor ter deixado o dinheiro quieto rendendo no governo. E aí a gente chega no ponto central. Acaba sendo muito mais vantajoso e mais seguro emprestar dinheiro para o governo do que, sei lá, investir numa fábrica nova, em imóveis ou na bolsa. O dinheiro que deveria estar girando, criando emprego e crescimento, ele simplesmente para, fica estacionado. E a economia, claro, pisa no freio. Ok, se é tão ruim assim, por que manter uma taxa tão alta? Qual é a justificativa? Bom, a resposta oficial é que ela é um remédio amargo contra a inflação. A meta, declarada mesmo, é pisar no freio da economia de propósito. É uma forma de dar uma esfriada nas coisas. A ideia é que, com menos dinheiro circulando e as pessoas comprando menos, a pressão sobre os preços diminui. E aí, a inflação começa a ceder. Olha que forte essa citação de uma das fontes que a gente analisou. Ela diz que isso é praticamente uma sabotagem para proteger a nossa moeda. Ou seja, é uma medida dura, drástica, mas que é vista como necessária para evitar um mal que seria ainda pior, como uma hiperinflação descontrolada. E aí a gente cai nesse dilema, né? De um lado, o benefício, o remédio. A inflação fica sob controle, o valor da nossa moeda é protegido. Mas do outro lado, tem o custo, o veneno. O crescimento econômico morre, o investimento seca, empresas fecham as portas. A pergunta que fica é, até quando o remédio é remédio? Qual é o ponto em que ele vira veneno? Só que essa história tem mais uma camada. Essa taxa tão alta não é só um remédio para a inflação, ela também é um sinal, um recado bem direto para o governo. Aí a gente se pergunta, poxa, se o remédio é tão forte, por que o paciente, a economia, não melhora? Isso já dá uma pista de que talvez o problema seja mais embaixo, que tem uma razão mais profunda para esses juros não caírem. Na prática, esses 15% são um sinal de desconfiança do Banco Central em relação à política fiscal do governo. O que isso quer dizer? Que o governo está gastando mais do que arrecada. E esse gasto a mais, claro, joga mais dinheiro na economia e alimenta a inflação. Então é como se o governo estivesse acelerando de um lado e o Banco Central fosse obrigado a pisar no freio com ainda mais força do outro para compensar. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só, o Brasil tem simplesmente o maior juro real do mundo. O que é juro real? É a taxa de juros menos a inflação. Enquanto nas outras grandes economias essa taxa fica ali abaixo de 2%, a nossa está na casa dos 10%. É uma diferença brutal. É um sinal claríssimo para o mercado e para o governo. Toda essa situação, claro, tem um preço. E um preço muito, muito alto no longo prazo. Dá para resumir em duas palavras. Uma década perdida. Olhando para essa linha do tempo, a história fica bem clara. A gente teve um período de crescimento forte ali até 2011, depois o nosso PIB e a nossa economia chegou num topo lá por 2014 e parou. De lá para cá, o Brasil simplesmente não conseguiu mais engrenar um crescimento de verdade. Já são mais de 10 anos de estagnação. E essa comparação aqui dói ainda mais. Se a gente voltar para os anos 90, o Brasil estava no mesmo patamar de países como China e Índia. O que aconteceu de lá para cá? Eles dispararam e a gente ficou para trás. Isso tudo alimenta aquele sentimento que a gente conhece bem, né? O da eterna promessa. O país do futuro que nunca chega. Um futuro que a gente acaba gastando no presente sem construir a base para ele. E é aqui que a coisa fica ainda mais séria, mais urgente, porque essa realidade econômica toda está batendo de frente com um prazo.
um prazo que não é econômico, é demográfico. Grava bem este ano, 2036. Por que este ano? Porque vai ser a primeira vez na nossa história que o número de pessoas trabalhando no Brasil vai começar a diminuir, a encolher. Isso tem a ver com um negócio chamado bônus demográfico. É basicamente um período de ouro para qualquer país quando se tem mais gente trabalhando e produzindo do que dependentes, como crianças e idosos. É a janela de oportunidade perfeita para um país dar um salto de crescimento. E a nossa janela está se fechando. E é aqui que a gente junta todas as peças. O Brasil nunca completou sua industrialização. Com um juro de 15%, se desenvolver é uma missão quase impossível. E o ponto mais crítico de todos é que essa paralisia econômica está acontecendo justamente agora, na reta final da nossa maior oportunidade de dar o pulo, antes que a população comece a envelhecer e a conta fique ainda mais difícil de fechar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Uma pergunta que vale um futuro inteiro. Com essa janela de oportunidades se fechando, o Brasil vai finalmente conseguir se tornar a potência que sempre prometeu ser?